Olá, pessoal. Tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demétrio, professor de Sociologia do Estado do Paraná. Estou aqui para contribuir com vocês nas próximas aulas. Nessa primeira aula aí falaremos sobre outros dois contratualistas. A gente vai retomar um pouco a ideia da aula anterior e vamos dar continuidade na ideia dos contratualistas. Hoje, mais especificamente, com o francês John Locke e com o suíço Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, nesse primeiro momento, vamos fazer uma breve retomada do que tivemos nas aulas passadas. Lembrando sempre que quando a gente fala em autores contratualistas, a gente está colocando um modelo muito claro de que há um Estado que vai garantir, através de alguns tipos de contratos, de alguns tipos de mão duplas, de direitos de ir e vir, algumas necessidades, alguns benefícios comuns entre sociedade e governo. E temos, presta atenção aqui, pessoal, temos sempre que lembrar uma coisa importante, isso é sempre uma regra. Se você tem mudanças de Estado, de modelos de Estado, é porque você tem mudanças de perspectivas de Estado. Se você tem no Estado absolutista da aula passada, com Thomas Hobbes, com a principal referência, dentro de uma ideia de um poder absoluto, l'état c'est moi, o Estado sou eu, aquele poder veemente do Leviatã, do Estado rígido. Consequentemente, quando a gente pensa dentro de uma visão de um outro autor, a gente vai pensar numa visão contrária, um pouco diferente, apesar de ser uma escola próxima. Então, sempre compreender, isso é muito importante, compreender que os modelos, eles são diferentes. Se você consegue compreender um, automaticamente você vai entender que há diferença entre outros. E mesmo dentro de um próprio modelo de Estado, autores pensam de maneiras diferentes. Tá? Isso é uma dica bem importante, não só para a sociologia, mas também para outras áreas do conhecimento, porque o conhecimento ele é múltiplo, ele não pode ser embasado como se fosse uma coisa única, por isso que há as diferenças. Correto? Então, como eu falei, na aula passada foi dado o contratualismo de Hobbes, um modelo muito mais autoritário, o Estado cerceando a liberdade era dada ao Estado para que o Estado conseguisse regular as deficiências da sociedade civil. Quando a gente coloca em John Locke, nas suas principais obras, Cartas sobre a Tolerância, Ensaios sobre o Entendimento Humano, 2 tratados sobre o governo civil. A gente está falando do autor extremamente iluminista, extremamente positivista, no sentido de compreender que algumas leis naturais, elas regem o Estado. E essas leis naturais, como ele vai dizer, o chamado justnaturalismo, que seria, entre aspas, dentro de um senso mais comum, a justiça natural, justiça naturale, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o homem, ele já nasce, o ser humano nasce com uma ideia prévia de alguns tipos de bens, de alguns tipos de perspectivas sociais que são extremamente relevantes para a vida em sociedade. E esses bens, eles são naturais. E cabe ao Estado o quê? Cabe ao Estado garantir essas leis. E quando a gente fala de Locke, a gente fala dessas leis naturais, a gente fala de quais leis? Ele vai dizer o seguinte: para a sociedade, há 3 grandes leis naturais, que ele vai chamar de direitos, que são inalienáveis.
que significa isso, aluno? Inalienável é uma coisa que não se modifica, ele é perpétuo, ele é constante. Então, o inalienável para ele seria o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Quer dizer, ninguém tira a sua vida e você não tira a vida de ninguém. Ninguém pode contestar a sua liberdade, seu pensamento, seu direito de ir e vir, seu direito até mesmo de contestar, de não estar de acordo com algo. E também o direito à propriedade, que é o bem, que é a base de uma sociedade capitalista, né, e revolucionária. Tanto a Revolução Inglesa, muito importante, né, na concepção lockeana, até mesmo futuramente ali na Revolução Francesa, talvez a principal revolução do mundo até hoje, foram revoluções burguesas, mas foram revoluções que foram dadas através de direitos chamados direitos naturais do homem, direitos aonde até então, se você pega uma perspectiva histórica, ela não existia em períodos anteriores. Como o período feudal, por exemplo, que era uma sociedade extremamente estratificada, né, em termos de limitações, em termos de não possibilidade de hierarquizações, porque as sociedades eram comprimidas dentro de um clero, de uma nobreza, né, e essa questão de liberdade, de um Estado garantidor de alguns direitos, ele era muito limitado. Então, quando a gente fala aqui da grande obra, do segundo tratado sobre o governo, a gente vai compreender a origem, a extensão e o objetivo do governo civil. Então, as leis da natureza, sempre foquem nisso. Essas leis da natureza devem servir de modelo para a constituição do Estado. O bom governo é aquele que nasce com limites e não pode ser ultrapassados. O que ele quer dizer com isso? Veja bem, se você pega o modelo anterior do Estado absolutista, o que o Estado fazia? O que o Luís XIV, o chamado Rei Sol, Estado centralizador, ele propunha? Ele propunha, através das teorias de Hobbes propostas no Leviatã, de que, para se garantir uma ordem social, haveria um Estado interventor. O Estado vai dizer exatamente o que você tem que fazer ou não. O Estado é a lei, o Estado é a ordem, o Estado dá o caminho. Já na perspectiva de Locke, né, na sequência de Rousseau, apesar que Locke e Rousseau também têm entraves, apesar de ambos serem liberais, a gente vai ver que o bom Estado, para Locke, é aquele modelo de que a sua natureza humana, ela permeia inicialmente da ideia da vida. Eu acho interessante, da vida, da propriedade. Eu gosto muito de citar, vocês alunos que gostam aí de um seriado, quem que não gosta de um seriado, né? Eu acompanhei alguns, às vezes falta um pouco de paciência, né? Mas quem que não assistiu aí The Walking Dead? Walking Dead é um excelente modelo para você compreender como é uma sociedade sem Estado. E como que o Estado ele tem que existir para mediar algumas coisas que são da própria natureza humana. O que nos diferencia dos outros animais? Qual que é o nosso grau de racionalidade, aluno? Qual que é o nosso grau de racionalidade? A nossa racionalidade está justamente na capacidade de saber lidar com o outro. Está na capacidade da gente conseguir interagir, né, e de compreender quais são as nossas limitações e os nossos espaços. No Walking Dead, naquele seriado lá, o grande problema não é o zumbi, é o próprio ser humano. Porque quando você não tem um Estado que gerencie a sua liberdade, quando você não tem um Estado que gerencie a sua propriedade, quando você não tem um Estado que gerencie a sua vida, o que você vira? Você vira praticamente um animal. Você se preocupa muito mais com o outro ser humano. Hoje, nós temos um Estado que nos garante, entre aspas, a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa propriedade, que é a base do capitalismo. Direito à propriedade. Para que se trabalha?
O que se constrói na vida? Se não são, de fato, né, frutos do nosso trabalho, das nossas relações sociais, do nosso conhecimento, e que há um Estado que nos garante isso. Independente do modelo de Estado, não podemos confundir os modelos de Estado. E também não podemos colocar juízo de valor. Se é melhor, se é pior, se é certo, se é bom. São modelos que vão se adequando conforme realidades, conforme épocas, né? Até porque o conceito de democracia também é um conceito extremamente amplo, né? Extremamente complexo, que vem desde a Grécia, né? E que Locke, que Rousseau, e que Thomas Hobbes, e que nas aulas futuras vocês vão ver aí, dentro do Estado socialista, do bem-estar social, até o próprio questionável neoliberalismo, né? A gente vai ver também outras perspectivas, mas tudo em relação ao Estado que tenta, de uma maneira ou de outra, né, estar dialogando com a gente. Então, as leis naturais que presidem a formação da sociedade política, das quais as leis positivas são um reflexo. Positivismo, a ciência, isso é uma coisa importante, né? Se fala do Estado iluminista, de autores iluministas, que visavam, né, de fato, uma mudança científica da sociedade. A força do governo consiste exclusivamente em fazer respeitar as leis positivas da sociedade, que são as leis quê? Que são as leis naturais, que são as leis dadas, né, pela necessidade básica do ser humano. Então vamos refletir um pouquinho, né? Liberdade. Essa imagem muito famosa, né, da Revolução, né, eu gostaria até que vocês, alunos, aí, pudessem estar anotando essa questão aí do conceito de liberdade para Locke. A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na Terra, de não estar sob vontade ou autoridade legislativa do homem, tendo somente a lei da natureza como regra. A lei da natureza, como expliquei, são aquelas questões da necessidade básica do ser humano. Todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à liberdade e todo ser humano tem direito à propriedade, que é fruto do seu próprio trabalho e da sua construção de vida. Então, ser livre, como a gente vai ver na aula seguinte, né, quando a gente estudar o Estado liberal, o liberalismo, essa ideia de liberdade, que é a base da democracia, contrária ao absolutismo, que não prevê democracia, prevê uma tirania, um poder absoluto. Então, a liberdade, o liberalismo, ele vai partir o quê? Da naturalidade do homem, na sua capacidade de intervir junto ao Estado, de não minimizar o Estado. Aluno, presta atenção. Não é minimizar Estado. Não é dizer que o Estado é mínimo ou ele não existe. Diferente, é você interagir de Estado de maneira natural, de maneira livre. Então, é muito bacana anotar essa ideia de liberdade. Quando se fala em liberalismo, quando se fala em Locke, em Rousseau, quando se fala nos contratualistas liberais, se coloca a liberdade como um princípio básico da democracia. Diferente do contratualista hobbesiano, né, absolutista. Na sequência, igualdade, né? Lembrando da tríade do iluminismo. Liberté, égalité, fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade. Todos os homens são iguais perante a lei. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma base da Revolução Francesa. É o fim da escravidão na Europa. É claro que no Brasil isso ainda vai se extinguir mais 100 anos, né? Mas uma sociedade de direitos e livre, ela parte de uma ideia de igualdade. Isso que nós fazemos hoje nada mais é que um modelo de inserção, de tentar tornar o homem igual através do conhecimento. Importantíssimo. E quando a gente fala em propriedade privada, esse é um tema polêmico que vai, né, cercear um pouco, talvez seja o grande cerceamento entre Locke e Rousseau. Locke sempre falava o seguinte: o homem é uma tábula rasa, a teoria da tábula rasa. Nós nascemos crus, totalmente crus, e a gente vai construindo a nossa vida, né, perante a nossa experiência.
Locke é um empirista. O que é um empirista? Ele acredita muito na experiência de vida, não no conhecimento superior. Hoje, a nossa sociedade, a gente regra muito pelo conhecimento superior. O médico ele tem que ser melhor remunerado porque ele tem um conhecimento superior. Já aquele funcionário, né, de algum outro tipo de área, de serviço, tal, parece que ele não tem um conhecimento superior. Ele é socialmente visto de maneira um pouco pejorativa. Já Locke acredita que, né, os nossos conhecimentos de vida eles são construídos do zero. E conforme as nossas possibilidades de vida, né, desde que o Estado, né, seja um Estado de direitos e permita que a gente, né, construa essa caminhada. E as caminhadas são múltiplas e são necessárias porque o ser humano vive em interação e um necessita do outro exatamente. Né? O que seríamos aí de um engenheiro, de um arquiteto sem o pedreiro, por exemplo? Né? O que seríamos do médico sem os enfermeiros? O que seria do professor sem você, aluno? Né? E você, aluno, sem professor? Então, é uma necessidade. Somos uma tábula rasa, segundo Locke, e vamos construindo vamos escrevendo a nossa história nessa tábula. E essa tábula vai nos mostrar, né, no final, quem fomos nós, o que nós agregamos, né, nessa sociedade e como que o Estado nos permitiu isso daí. Agora, é claro que o Locke vai dizer o seguinte, qual que é o grande papel do Estado, além de garantir os direitos livres, esses direitos básicos do cidadão? É o quê? É fazer com que a liberdade, a propriedade, né, a vida sejam garantidas. Como no Walking Dead lá, quem que garantia a vida da pessoa? Era o próprio homem. Se você tem que garantir a sua vida, você vive no estado de tensão. Você vive o homem da caverna, basicamente. Né? O homem da caverna, meu amigo. E hoje a gente, né, tem um estado, temos um contrato, temos um cartório, temos, né, as assinaturas, temos, né, os documentos que nos garantem essas questões. Então, a propriedade privada é uma coisa interessante porque, de fato, é o fruto do trabalho humano. Ao longo da vida, você vai dentro do capitalismo perceber o que foi que eu construí, o que eu materializei. E Rousseau, ele era um pouco reticente em relação a essa ideia de propriedade. Rousseau, ele é um cara que ele é entre aspas, uma metralhadora liberal, porque ele contraria muito alguns aspectos do próprio Estado, do próprio Locke, do Benjamin Constant, do Montesquieu, Barão de Montesquieu, de outros tantos liberais, né, porque ele parte sempre da ideia do bom selvagem. Quer dizer, o homem, o Estado, a gente deve partilhar sempre de um estado de natureza onde, a princípio, tudo é para todos. Todos são bons. E a partir do momento que alguém quer algo mais que o outro, que gera conflito. E o querer mais que o outro, e o conflito para Rousseau está onde? Está aqui, meu aluno, está retomando aqui, ó, na propriedade privada. Que é o grande problema de hoje, né? O que se diferencia o rico e o pobre? O bem-sucedido e o mal-sucedido? A propriedade privada. No Estado civil, o estado de natureza não é negado, mas recuperado nos seus males, através da constituição de um poder comum, a lei, e de juiz comum para julgar as desavenças e garantir os direitos naturais. Então, fazendo esse paralelo de Locke para Rousseau, né? Então, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, posterior a John Locke, ele vai ter várias obras, sendo que as principais deles estão realmente relacionados ao discurso, né, sobre a economia política, sobre as ciências e as artes. Ele tem também o Emílio, né, que tem uma biografia muito interessante de Rousseau. Rousseau tem uma biografia muito interessante, mas não vou entrar em biografia, mas se alguém tiver curiosidade, vai ver que o ser humano, muitas vezes, o que ele faz, o que ele escreve, o que ele pratica, são coisas contraditórias. Né? Todos nós temos uma biografia, temos uma vida, temos um conhecimento bastante esclarecedor,
mas na nossa prática nem sempre é aquilo que a gente prescreve. Então ele tem, né, na sua vida particular, ele é um cara muito polêmico, né? Bastante polêmico, mas intelectualmente ele é um cara bastante seguro. Quando ele fala do contrato social, como qualquer outro contratualista, ele vai colocar suas posições e vai dar, né, que a gente vai ver na aula seguinte, os embasamentos do chamado Estado liberal, que de fato é o Estado de direito, é o Estado democrático, de fato, o primeiro grande Estado democrático. Lembrando que o Estado absolutista não foi democrático, foi um Estado autoritário, poder centralizador, né, que através dessa centralização tentava garantir alguma ordem social. Já os contratualistas modernos, eles tendem a perceber o mundo de uma maneira um pouco mais aberta, de uma participação maior. Locke defendia uma democracia representativa, a intervenção, né, de escolha de representantes. Já Rousseau defende uma democracia participativa, né, em escalas maiores a menores. O objetivo, o homem na sua condição originária. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase muito, muito interessante. Conhece-te a ti mesmo. Né? É a ideia básica da liberdade. A ideia básica da democracia. Conhece-te a ti mesmo. Escolha seus caminhos. Participe. Tipos de desigualdades. Natural ou física, estabelecida pela natureza. Eu gostaria, rapidamente aí, antes de continuar, que vocês participassem aí de algumas questões que eu vou colocar ali já para vocês no final aqui do texto. Né? Eu gostaria que vocês participassem, né, desse quiz. John Locke, que o homem era uma criatura racional e social, né? Pensando se está certo ou está errado. Né? E depois, para Rousseau, se o homem é bom, livre e feliz, no estado de natureza. Vícios, se a corrupção resultam da vida em sociedade e tal. Já vou retomar Rousseau, mas eu gostaria que vocês já anotassem essas questões e pensassem se está certo ou se está errado. Que na sequência eu termino de falar do Bom Selvagem, de Jean-Jacques Rousseau. Depois ainda, né, também como exercício, né, uma questão adaptada do Enem, que vocês também lessem, né, e respondessem a questão. Eu coloco ali uma perspectiva mais aberta e depois eu coloco, né, a perspectiva do professor. Correto?
Olá, meus queridos alunos, vamos agora responder 2 quiz importantes para a gente ter um encerramento bacana dessas aulas e depois por uma questão adaptada do Enem. Primeiro quiz sobre o John Locke. John Locke acreditava que o homem era uma criatura racional e social? Certo, meus amigos. A racionalidade e a sociedade são as bases do pensamento iluminista, contratualista moderno e garantias do Estado. O Estado garante essa racionalidade e garante o bem-estar social. Já para Rousseau, o homem é bom, livre e feliz no estado de natureza? Os vícios e a corrupção resultam da vida em sociedade? Também está certo, meus amigos. Lembre-se de uma frase muito importante e comum, isso em vestibulares, no Enem também, né, que diz o seguinte: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Né? Diferente de uma perspectiva teológica, por exemplo, onde o homem nasce pecador e é a religião que o salva. Né? Nasce com o pecado original. Para Rousseau, o homem nasce bom. Como disse no Locke, uma tábula rasa. Para Rousseau, o homem nasce bom. Ele vai nascer sem nenhum tipo de pecado, de defeito ou de limitações. O que vai acontecer é que a sociedade vai moldando ele para essa corrupção, para essa mazela, né? Conforme, né, a vida vai lhe mostrando, conforme seus caminhos vão sendo traçados. Correto? E por fim, aqui temos uma questão adaptada do Enem. É um texto um pouco mais longo, como os textos do Enem são, né? É muito bom ter calma, Enem, vestibular, porque os textos são longos, são interpretativos. Então, saber interpretar é muito importante. Por isso, a tal da interdisciplinaridade que a gente fala, com português, né, com a história, é muito importante porque interpretar, ter conhecimento histórico é fundamental para a sociologia. O texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado da natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará seu império e sujeitar-se-á a domínios e controles de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte, poucos observadores da equidade, da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com os outros que já estão unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, que a chamo de propriedade. Veja que interessante isso daí, pessoal. O homem é bom, o homem é livre, o homem tem direito à vida, o homem tem direito à propriedade. E mais se o outro quiser tirar isso de você? Se quiser tirar a tua vida, a tua propriedade, a tua liberdade. Esse papel do Estado é garantir isso. Vocês fãs aí do Walking Dead, quando não há um Estado, o que é que você vira? Você vira um animal como um leão, como um lobo, né? Como já diria Hobbes, o homem é o lobo do homem, porque o homem é bom ou ruim conforme seus interesses, conforme suas necessidades. O lobo bem alimentado, ele é mais dócil. O lobo com fome, ele é muito mais cruel. E se você tem esses direitos básicos constituídos, você tende a estar num estado de natureza, de fato, a natureza de um homem racional. Mas se você começa a ser ameaçado, aí sim é o papel do Estado interventor para garantir que essa lei básica, natural da vida humana seja constituída e assegurada. Fiquem bem, pessoal. Um grande abraço a todos.